Na segunda-feira, dia 7 de setembro, estaremos em festa. O Brasil inteiro vai comemorar. Haverá desfiles de militares, desfiles de estudantes, discursos, foguetes. Tudo isso porque estaremos celebrando a independência do Brasil. Do ponto de vista cristão, a independência é a ênfase da nossa mensagem. E por isso, no programa de hoje, eu quero fazer também esse tipo de abordagem e quero convidar você para permanecer aí e receber a mensagem da Palavra de Deus. Você está vendo o Cotidiano, um programa que aborda assuntos do nosso dia a dia à luz dos ensinos da Bíblia, que é a Palavra de Deus. Cada canto dessa terra eu posso ouvir um novo brado de louvor. É o meu Brasil verde e amarelo declarando que Jesus é o Senhor. Um Brasil que não nega as raízes, mas não se conforma com a maldição que viveu num passado sofrido e suado de medo e dor. Um Brasil de sorrisos e lágrimas, abre os braços pro mundo inteiro entrar. Jesus, o Brasil quer te adorar. Jesus, o Brasil quer te adorar. O Brasil quer declarar que só tu és Senhor. Oh, Jesus, o Brasil quer te adorar. O Brasil quer declarar que só tu és Senhor. Brasil que não nega as raízes, mas não se conforma com a maldição que viveu num passado sofrido e suado de medo e dor. Um Brasil de sorrisos e lágrimas, abre os braços pro mundo inteiro entrar. O Brasil quer te adorar. Jesus, o Brasil quer declarar que só tu és Senhor. Foi no dia 7 de setembro de 1822 que o príncipe Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil. E todos nós conhecemos a história. Quando estava às margens do riacho Ipiranga, ele fez aquela declaração e aquele brado que o Brasil inteiro conhece: independência ou morte. E nós hoje celebramos porque somos um país livre. É claro que nesse contexto de crise política, nesse contexto da Operação Lava Jato, a nossa autoestima não está tão adequada
e muitos até acham que não temos motivos para celebrar. Mas a verdade é que temos, porque somos um país livre e não há nada mais importante do que a liberdade. E é preciso que nós estejamos conscientes de que a manutenção da nossa liberdade depende do nosso posicionamento, depende da maneira como nós vamos nos comportar como brasileiros. E eu quero conclamar a todos os brasileiros para que estejam de cabeça erguida, entendendo que somos um país abençoado por Deus e que temos muitas oportunidades e precisamos aproveitar essas oportunidades. E uma delas é a oportunidade de estar celebrando a nossa independência. Independência é, na verdade, a ênfase da mensagem do Evangelho. O Evangelho fala a respeito da independência, da liberdade que nós podemos vivenciar no sentido espiritual. E há aqui num texto do Evangelho de João, palavras muito especiais do Senhor Jesus que eu quero ler para você nesse momento. Está em João capítulo 8, e eu quero ler do verso 31 ao verso 36, que diz assim: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: Digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Então é importante que a gente destaque essas palavras do Senhor Jesus e que a gente compreenda o sentido de cada uma delas. Você percebe que Jesus está falando de liberdade no sentido espiritual. E quando ele falou aos judeus a esse respeito, dizendo que ele poderia fazê-los livres, eles não entenderam a palavra de Jesus e disse: nós somos livres, nós nunca fomos servos de ninguém. E como você vem dizer que nós podemos ser livres? Jesus então explicou para eles que ele estava falando no sentido espiritual. Então Jesus disse: todo aquele que vive pecando se torna escravo do pecado. E é nesse sentido que Jesus se apresenta como o libertador. Ele veio para nos libertar da escravidão do pecado. Quando Dom Pedro proclamou a independência do Brasil, ele estava colocando em foco a independência política. A partir daquele momento, o Brasil não seria mais dependente de Portugal. Estávamos livres do domínio português e passamos então a ser uma nação livre. Mas o brado de independência ou morte de Dom Pedro não alcança a nossa vida nesse sentido que Jesus está falando. Jesus está falando de uma escravidão e de uma dependência que tem a ver com o nosso relacionamento com o pecado. Então é o pecado que nos escraviza, é o pecado que tira a nossa liberdade, que tira a nossa alegria, e nesse caso só há uma maneira de sermos libertos, e é Jesus. Jesus veio para ser o nosso libertador, e é por isso que ele diz na sua palavra: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando Dom Pedro proclamou a independência do Brasil com o brado de independência ou morte, ele nos faz
lembrar de Jesus que lá na cruz também bradou de uma maneira muito especial. A Bíblia diz que quando estava ali na cruz, pagando pelos nossos pecados, quando estava chegando ao final da sua missão, então Jesus disse: está consumado. Então esse brado de Jesus ali na cruz estava deixando claro que ele tinha cumprido o plano que Deus estabeleceu para a salvação da humanidade. A Bíblia diz que Deus elaborou um plano especial para nos salvar. A Bíblia diz que o plano de Deus inclui a morte de Jesus, incluiu a morte de Jesus, e ele estava ali na cruz cumprindo esse plano. E foi por isso que ele disse: está consumado. E ele morreu na cruz exatamente para completar o plano que Deus havia elaborado e que ele se propôs a cumprir. Agora nós podemos ser livres, porque Jesus pagou o preço que tinha que ser pago. Jesus assumiu o nosso lugar ali na cruz do Calvário e ele morreu para que através da sua morte nós pudéssemos alcançar a vida. Quando pensamos na expressão independência ou morte, nós logo entendemos que a intenção de Dom Pedro era a seguinte: ou o Brasil se tornava um país independente, ou ele e os brasileiros estariam dispostos a morrer pelo Brasil. Então esse é o sentido da expressão independência ou morte. Mas essa expressão também faz sentido quando nós pensamos do ponto de vista espiritual, porque se você não alcançar a liberdade que há em Cristo Jesus, se você não alcançar a independência, então a Bíblia diz que você morre espiritualmente. Independência ou morte, ou você fica livre do pecado, livre da escravidão do pecado, livre da pressão do pecado, e aí você, com essa liberdade, você experimenta a vida que Deus oferece, ou então você continua dominado pelo pecado, e aí a consequência é a morte. Morte, primeiro, no sentido de separação de Deus aqui no mundo, de falta de comunhão com Deus e de experimentar a graça de Deus na sua vida, mas principalmente morte no sentido da separação eterna, porque a Bíblia diz que quem não convida Jesus para ser o Senhor e Salvador da sua vida, quando morrer, vai perecer eternamente no inferno. Então eu quero deixar com você essa advertência para que você pense que mais importante do que a libertação no sentido político ou econômico ou cultural é a libertação espiritual, porque essa libertação traz uma série de resultados positivos na vida daqueles que experimentam a graça de Jesus em suas vidas. O Brasil é um país livre do ponto de vista político, mas quando você observa a experiência dos brasileiros, então você percebe que há tantos brasileiros que são escravos das drogas, por exemplo, que são escravos da bebida, que se deixam levar pela imoralidade. Há tantos brasileiros enganados pelas superstições, pelas crendices, pela idolatria. E quando você experimenta a libertação que Jesus realiza na sua vida, então você recebe uma capacitação especial para se libertar dos vícios, para se libertar do egoísmo, para se libertar da imoralidade, para se libertar da impureza, e você passa então a ter uma vida adequada aos padrões estabelecidos por Deus, e você poderá então ter uma vida feliz, e você poderá experimentar na sua vida as bênçãos que Deus tem reservadas para todos aqueles que o buscam, para todos aqueles que confiam nele. Por isso, nesse contexto de celebração da nossa independência, eu quero
desafiar você a buscar a sua independência espiritual. Jesus veio ao mundo para conceder a você esse privilégio. Jesus morreu na cruz exatamente para que por ele você deixasse de ser dominado pelo pecado. E na palavra que nós lemos aqui, você percebeu que Jesus disse que se ele nos libertar, de fato nós passaremos a ser livres. Ou seja, essa é a liberdade por excelência, essa é a liberdade real, a liberdade da alma, a liberdade que só pode ser encontrada na pessoa do Senhor Jesus. Celebre a independência do Brasil, comemore, cante, mas não se esqueça de que enquanto a sua alma não for liberta da opressão do pecado, você não será uma pessoa verdadeiramente livre. Deixo então com você esse apelo. Convide Jesus para fazer parte da sua vida. Abra o seu coração e permita que o Senhor Jesus tome conta dele. Entenda que somente com Jesus você pode ter a verdadeira liberdade. E aí mesmo onde você está, você pode fazer uma oração, convidando Jesus para fazer parte da sua vida. Diga para ele: Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor, e somente o Senhor, podes me libertar. Eu preciso me libertar da opressão do pecado, eu preciso me libertar da condenação do inferno. Por isso eu convido o Senhor para entrar no meu coração, para tomar conta da minha vida, para me abençoar. Eu te aceito como meu Salvador. Quem faz esta oração pode ter certeza que será ouvido por Jesus e que Jesus dá a você a oportunidade de experimentar uma transformação que só nele é possível ser encontrada. Portanto, que Deus abençoe você, que Deus ajude você a entender isso e que Jesus seja de fato o seu Senhor, o seu Salvador e, portanto, o seu libertador. E confie na palavra dele que disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ao que está abatido, tão sedento, faminto, se sente abandonado, carente, esquecido, procurando um amigo, buscando ser compreendido. Enxugue as lágrimas, enxugue as lágrimas. Se sente ferido, aquele que foi traído e se vê desamparado por esse mundo perdido, Do temeroso e oprimido que necessita de auxílio, enxugue as lágrimas, enxugue as lágrimas.
libertador dos cativos, o Pai dos desamparados, remédio para os feridos, Que conta com os teus filhos pra devolverem ao mundo a esperança. A esperança. Tu és o povo faminto, libertador dos cativos, o Pai dos desamparados, remédio para os feridos. Que conta com os teus filhos pra devolverem ao mundo a esperança. A esperança. A esperança. A esperança. Toca, Senhor, faz o que só o Senhor pode fazer. Liberta, Senhor, Jesus, teu nome tem todo o poder. Muda da morte pra vida, da dor pra alegria, ao que precisa faz Toca, Senhor, faz o que só o Senhor pode fazer. Liberta, Senhor, Jesus, teu nome tem todo o poder. Muda da morte pra vida, da dor pra alegria, ao que precisa faz viver. Antes de encerrar o cotidiano de hoje, eu quero aproveitar e deixar aqui mais uma vez o meu convite para que você venha participar das atividades da Igreja Batista da Esplanada. Aos domingos nós temos às 9 horas a escola bíblica, às 10 e às 19 horas nós temos cultos de louvor e adoração a Deus. Às quartas-feiras, às 20 horas, temos o nosso culto de oração, louvor e estudo bíblico. E aos sábados, às 20 horas, o encontro da juventude. Será um prazer imenso receber a sua visita e certamente será uma bênção para a sua vida. Muito obrigado pela sua audiência. Nós contamos com a sua atenção no próximo sábado, quando estaremos aqui mais uma vez para levar até o seu coração a mensagem da Palavra de Deus.